Bem acima dos Alpes franceses, os pilotos de um avião quadrimotor perderam 2 motores. 671, temos fogo a bordo. Confirmo. Fogo a bordo. Voar são horas e horas de tédio pontuadas por momentos de terror gritante. Puxar! Puxando pra cima. No céu de Portugal, os pilotos de um avião comercial não conseguem controlar a aeronave. Qualquer ser humano normal teria dito, então tá, acabou. Uma explosão desliga os controles de voo. Não consigo ligar usando os controles. Eu acho que eu vou morrer agora. Puxa! 3 aviões em crise. 3 tripulações levadas ao limite. Em todos os casos, eram probabilidades aparentemente impossíveis. Eles tinham chances muito pequenas de sucesso. 3 investigações tentavam entender o que tinha transformado cada voo em uma luta desesperada pela sobrevivência. Especial Mayday. Desastres aéreos. Estas são histórias reais. Elas se baseiam em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Lutando até o fim. O voo 671 da Transair estava se preparando para decolar do aeroporto de Luxemburgo. A previsão diz que teremos mau tempo em 1 hora. Enquanto atravessamos os Alpes. Típico. O capitão Ingemar Berglund era um piloto sueco que pilotava Boeing 707 há mais de uma década. O capitão era um ex-piloto militar e passou a maior parte da vida profissional dele pilotando aviões comerciais. Cabo 671 estão liberados para decolagem. Pista 24. 671 liberado para decolar. Entendido. O primeiro oficial Martin Emery era um piloto britânico talentoso que trabalhou como instrutor e controlador de tráfego aéreo. Pronto para começar. Normalmente parávamos à noite para descansar o mínimo possível. Fazíamos a manutenção, reabastecíamos e estávamos prontos para voltar a Luxemburgo. A diferença entre aquele voo e outros que tínhamos feito era que aquele seria a luz do dia. V1. 310 por hora. Girar. Quem auxiliava os pilotos era o engenheiro de voo Terry Boone. Ele tinha bastante experiência em voos de carga e com passageiros pagantes. Ele tinha muitas horas de voo no Boeing 707. Conhecia todas as rotas. O Boeing 707 de carga voaria 7 horas de Luxemburgo para Kano, na Nigéria. O Boeing 707 foi uma das melhores aeronaves que abriu caminho para voos comerciais de longa distância. Acima dos Alpes, o clima começou a piorar. E o voo 671 se aproximou da altitude de cruzeiro. De repente, ele girou para a direita. O capitão usou toda a sua força para nivelar o avião. Se o capitão não tivesse reagido tão rápido quanto reagiu, o avião teria invertido. Fogo no motor! Os motores 3 e 4 apresentavam sinais de incêndio. Mayday, Mayday! Mayday, solicita descida para pouso com radar. Entendido. Vire à esquerda ao sul para Marsella. Um controlador de tráfego aéreo direcionou o voo 671 para o aeroporto de Marsella, a 120 quilômetros de distância. Vire à esquerda em 180. Tá bom. Foi um alívio imenso quando eles desceram da nuvem e finalmente viram as montanhas ao redor. Mas quando o primeiro oficial inspecionou a asa direita, o alívio durou pouco. Perdemos os 2 motores da asa direita. Quê? Os 2 motores? A pior coisa que pode acontecer em um avião é quando um motor se desprende da aeronave. A única coisa pior do que isso seria perder os 2 motores da aeronave. Apenas com os motores esquerdos funcionando, era extremamente difícil controlar o avião.
Quando você perde os 2 motores da asa direita e ainda tem muito empuxo dos motores da asa esquerda, o avião acaba virando e girando com muita força para a direita. Fazer o avião virar para a esquerda é pedir muito nessas circunstâncias. Dá para virar 180? Eu tô tentando. Tudo estava praticamente no limite da capacidade física do capitão. O capitão Bergler conseguiu virar o avião em direção a Marsella. Depois reduziu a potência nos 2 motores esquerdos. Eles tiveram que reduzir a potência nos motores esquerdos para ter a chance de ficar em posição normal e seguir na direção que queriam. Infelizmente, isso significou que eles desceriam mais rápido. A velocidade aerodinâmica não era a única preocupação da tripulação. Eu precisava saber como estava o tempo em Marsella para elaborar um plano e fazer uma abordagem para aterrissar diretamente ou em um circuito. Mayday, Mayday, Mayday. 671. Previsão do tempo. Está chovendo no campo de pouso. 2 nuvens carregadas a 150 metros. Não. Nuvens carregadas e o risco de turbulência deixam o pouso difícil mais difícil ainda. Fomos pressionados e chegar lá com a altura disponível e com a atividade de nuvens de tempestade era inviável. Não tínhamos um plano B naquele momento. Foi um momento horrível. Nós queríamos uma pista e queríamos rápido. Mas a tripulação teve uma ideia. Eu olhei para os lados, vi só nuvens embaixo da gente e vi um asfalto preto com listras. Era uma pista. Cabo 671. Temos um campo de pouso. À frente, que campo é esse? É um campo de pouso militar à sua frente e a 10 quilômetros. Campo de pouso militar. Mayday, tráfego 671. O primeiro oficial entrou em contato com o controle de tráfego aéreo no aeroporto da base Istre. 671, aqui é Istre. A base aérea Istre-les-Toubers fica a noroeste de Marsella. Quando começaram a descer, a tripulação baixou os flaps do avião. O trem de pouso estava abaixado e os flaps estavam sendo abaixados para que o capitão tivesse mais controle na rolagem. Mas assim que baixaram os flaps, o desastre aconteceu. Houve outra grande explosão que tentou nos fazer girar de novo. Vira à esquerda. À esquerda. Eu tô tentando. Vira à esquerda para pousar. Vira à esquerda. Sim. Perdemos a pista. Eles tinham um desafio ainda maior nas mãos. 671, temos fogo a bordo. Confirmo, fogo a bordo. Precisamos de outra pista. A tripulação decidiu voltar e pousar na extremidade oposta da pista. Mas o capitão não tinha mais forças para virar sozinho. O primeiro oficial teve uma ideia. Ajustar os aceleradores iria ajudar a virar o avião para a pista. E trazendo de volta o motor número 1 e avançando o número 2, faria o avião virar para a esquerda. Então ele poderia pilotar indo em direção à pista, o que foi um milagre. Era uma corrida para colocar o avião no chão antes que a asa fosse incinerada. O avião finalmente estava no solo, mas os freios do trem de pouso falharam. Vou reverter o motor 2. Eles usaram o empuxo reverso no motor esquerdo interno, no motor número 2, que ajudou a reduzir a velocidade descontrolada. Porém, tirou o avião da pista pela esquerda. E tivemos sorte. Eu só posso agradecer a Deus que estávamos pilotando aquele voo em uma manhã.
Graças à tripulação, o voo 671 conseguiu pousar com apenas 2 motores funcionando. Mas a pergunta era, o que tinha acontecido com os outros 2? O 707 danificado foi transferido para um hangar para ser avaliado pela BEA, a Agência de Investigação de Acidentes Aéreos da França, que se deparou com uma pergunta importante: como os 2 motores caíram do voo 671? Observar 2 dos 4 motores caírem da asa foi praticamente inédito na história da aviação. Os investigadores também precisavam saber o que tinha causado o incêndio. Achei alguma coisa. Eles encontraram a resposta dentro da asa esquerda do 707. Esses fios do conjunto de cabos entram em curto. Quando os motores se separaram da asa, acabaram arrancando a fiação elétrica. Parte daquela fiação ainda tinha energia disponível. Quando os flaps foram baixados, o combustível que estava vazando entrou em contato com os fios com energia e pegou fogo. Os investigadores contavam com o gravador de dados de voo do avião para conseguir mais informações. Então, parece que os motores 3 e 4 estavam produzindo empuxo até aqui. O gravador de dados de voo basicamente mostrou os motores funcionando normalmente quando se separaram da aeronave. Este é o plano de voo. Certo. O BEA enviou uma equipe para procurar os motores na rota do avião. Em 24 horas, eles foram encontrados em pontos muito próximos. Os investigadores localizaram os motores a uns 800 metros de distância. E isso é muito perto. Aquilo sugeriu que os motores se soltaram mais ou menos ao mesmo tempo. Enquanto aguardava os motores, a equipe avaliou qual teria sido o papel do clima no acidente. Eles recorreram à tripulação em busca de mais informações. Estavam subindo para evitar turbulências. A situação era grave? Era muito grave. Eu não quero passar por aquilo de novo. Os investigadores queriam saber se a turbulência tinha sido grave o suficiente para arrancar os motores do 707. Vamos ver o que os motores nos dizem. Aí, chefe. A investigação ganhou uma nova pista. Viu esse amassado no motor 4? A forma e o diâmetro casam com o amassado no motor 3. A tinta branca também. Deu para perceber pelo formato do dano e pela transferência de tinta branca de um motor para o outro que o motor número 3 tinha atingido o motor número 4 e arrancado ele da asa. Os investigadores então precisavam descobrir o que tinha arrancado o motor 3. Cada motor é acoplado a um pylon. O pylon então é parafusado à asa usando 4 grandes encaixes. Durante o voo 671, todos os 4 encaixes quebraram no motor número 3. Mas um deles chamou a atenção. 3 dos 4 quebraram como esse aqui. Dá para saber que quebraram por conta do desgaste. Este encaixe da longarina é diferente. Tem uma distorção aqui. Provavelmente quebrou por fadiga. Com o tempo, o encaixe interno do motor 3 foi enfraquecido por causa de uma rachadura causada pela fadiga do metal. Quando ele se soltou durante a forte turbulência, os outros encaixes também quebraram. Os investigadores examinaram o encaixe enfraquecido com um microscópio eletrônico. E essas marcas, as pequenas? É uma corrosão alveolar. A corrosão alveolar forma pequenos orifícios aparentes no metal depois que a água entra em contato com ele, causando corrosão na peça. E, nesse caso, havia buracos de corrosão que se transformaram em uma rachadura e acabaram fraturando o encaixe do meio da longarina. E como a manutenção não viu isso?
Quando os registros de manutenção foram analisados, a equipe descobriu que o avião passou por 2 inspeções de manutenção, em um período de 2 anos antes do acidente. A manutenção devia ter detectado o problema. Seria algum problema com o processo de inspeção? Os investigadores conversaram com o supervisor de manutenção para saber como os acessórios do motor eram aprovados para voo. Como você inspecionou o encaixe? Temos que fazer uma inspeção visual minuciosa em busca de rachaduras nas superfícies expostas do encaixe. E? As rachaduras podem acontecer na parte interna do encaixe. E por que isso é um problema? É um problema porque só dá para enxergar dentro se o motor e o pylon da asa forem retirados. A Boeing não exigiu a desmontagem do encaixe do meio da longarina. A avaliação de risco disse que não valia a pena avaliar naquela estrutura antiga. Então podemos ter 707s por aí com essas rachaduras que ninguém pode ver? Sim. Em 1992, grande parte dos 707s eram considerados velhos demais para transportar passageiros e foram direcionados para o transporte de carga. Temos que garantir que isso não aconteça de novo. A investigação concluiu que uma fratura oculta no encaixe do meio da longarina quase tirou a vida da tripulação do voo 671 da Transair. Se não fossem os heróis daquela tripulação, o avião nunca teria chegado ao aeroporto de Istres. A tripulação naquele voo, de fato, viu a aeronave como um ser vivo, que não podia ser levado ao limite, senão o corpo quebraria. Eles estavam fazendo tudo o que podiam para salvar aquele avião danificado e não deixaram que ele sofresse mais danos físicos. Isso mostrou muito sobre a energia dos pilotos e o instinto de sobrevivência que de alguma forma eles somaram. O BEA recomendou que as inspeções do encaixe do meio da longarina fossem modificadas para viabilizar a identificação de trincas ocultas. A Administração Federal de Aviação decidiu exigir a substituição do encaixe do meio da longarina por uma peça nova e aprimorada, que não exigia inspeções. Em 1992, a tripulação do Transair Cargo 671 recebeu o prêmio Hugh Gordon Berg de destaque de pilotos. Não é uma questão de ficar sentado analisando qual botão apertar. É uma questão de conseguir fazer o avião seguir de uma maneira que você quer que ele siga. Quer você chame isso de puro profissionalismo ou heroísmo, eles usaram as habilidades que tinham para lidar com a situação e eles sobreviveram, eles conseguiram. Quando outra tripulação que sobrevoava Portugal perdeu o controle total do avião, eles precisaram ignorar os instintos para pousar o avião. O voo 1388 da Air Astana se preparava para decolar de Alverca do Ribatejo, uma base aérea a 24 quilômetros a nordeste de Lisboa, em Portugal. Checklist antes da decolagem. Entendido. Vyacheslav Alchev, de 40 anos, é o capitão. O piloto veterano voava com a Air Astana há 7 anos. Flaps. O primeiro oficial era Bauruzan Karachalakov, de 32 anos. Pronto para a decolagem. Também tinha um piloto extra, Sergei Sokolov, de 26 anos. Naquele dia eu era o piloto substituto, porque era um voo longo e eu podia trocar com algum colega caso ele ficasse cansado. Depois de passar um mês em manutenção em Portugal, o voo de 10 horas iria devolver o avião à base da Air Astana, em Almaty, no Cazaquistão. Os únicos passageiros eram os 3 funcionários da manutenção, funcionários da Air Astana. O avião era um Embraer E190 de fabricação brasileira. Um avião bimotor de corpo estreito com um único corredor. V1. Girar. O voo decolou pouco depois de 1h30 da tarde. Segundos depois... O que é isso?
A turbulência forçou o avião a inclinar com força para a esquerda e depois para a direita. Não estou mais no controle. Talvez seja a coluna de controle. Acione o piloto automático. Piloto automático ligado. Era lógico esperar que o piloto automático assumisse na fase seguinte do voo. Falha no piloto automático. Mayday, Mayday, Mayday. Subindo a 1.200 metros na direção 060. Kilo Zulu Romeo 1388, entendido. Mayday. Temos que voltar para o aeroporto. Concordo. Mas voltar para o aeroporto ia ser um desafio enorme. A dificuldade daquela tripulação era que eles não conseguiam pilotar o avião de forma alguma. Então, voltar para o aeroporto, mesmo com a melhor das intenções, não ia acontecer. De repente, o avião mergulhou. Puxa! Puxando para cima. O altímetro disparou rapidamente e ficou ilegível. Continue assim. Vamos conseguir. Sergei, precisamos de potência. Uma força G extrema poderia quebrar o avião. $2.400 e subindo. Muito bem. Os pilotos só podiam cogitar o que havia de errado. Um dos técnicos levou água para os pilotos exaustos. O que sabe sobre a manutenção que foi feita nessa aeronave? Eles trabalharam bastante e substituíram algumas peças também. Algo relacionado ao controle de voo? Encomendamos novos cabos do aileron. Quando soubemos que os cabos do aileron foram trocados, conseguimos entender a possível causa do problema. Os ailerons são superfícies de controle de voo nas extremidades de cada asa. Eles são abaixados e levantados para ajudar a controlar a rolagem de uma aeronave. O capitão Malchev enviou um técnico para uma inspeção visual. Acionando ailerons direitos. Quando o capitão virasse a coluna de controle para a direita, o aileron da direita deveria levantar. Aileron abaixando. Os ailerons estão invertidos. Com entradas opostas, podemos conseguir controlar a aeronave. Naquela hora soubemos o que estava acontecendo. E decidimos trabalhar com o que tínhamos. Resolvemos pilotar o avião ao contrário. Se quiséssemos virar à esquerda, viraríamos à direita. Você tem que aprender um processo completamente diferente daquele que já é praticamente instintivo. Isso é muito difícil. Nós vamos demorar um pouco para acostumar. Depois de lutar por quase uma hora, chega uma escolta da Força Aérea Portuguesa. Astaline 1388. Vocês têm 2 F-16 se aproximando. Eles estavam com dificuldade para navegar, então esperávamos que, com a orientação dos F-16, eles pudessem chegar a uma área com melhores condições climáticas. Um piloto de caça direciona a tripulação para Beja, um aeroporto militar a 112 quilômetros ao sul. Os controles invertidos tornaram o voo difícil, mas não impossível. Nós sabíamos que o pouso não ia ser fácil. A menos de 300 metros da pista, os pilotos lutaram para manter o avião nivelado. A aeronave começou a desviar da pista. Dê a volta! Dando a volta! Com o capitão e o primeiro oficial exaustos, o piloto substituto assumiu os controles para uma nova tentativa.
300 metros. Estamos indo muito para a esquerda. Eu tô tentando voltar ao centro. O capitão rapidamente improvisou um plano alternativo. Nós podemos chegar a outra pista. 19 esquerda. Entendi. Eu vou tentar. Podemos pousar na pista da esquerda? Confirmado. Liberado para pousar na pista esquerda. Entendido. É agora. Depois de 2 horas extenuantes no ar, o voo 1388 aterrissou em segurança em Beja. Conseguimos. Era a hora dos investigadores determinarem o que tinha dado errado. 2 horas depois da aterrissagem de emergência do voo 1388 da Air Astana, os investigadores do Gabinete de Investigação de Acidentes chegaram à base aérea de Beja e conversaram com a tripulação. E teve algum alerta ou indício do que havia acontecido de errado? Não, mas um dos membros da equipe de manutenção a bordo lembrou de encomendar cabos novos para o aileron da aeronave. Fizemos uma inspeção visual e parecia que os ailerons estavam funcionando ao contrário. Os investigadores precisavam verificar o relato. Ok, mostra o aileron esquerdo. As entradas estavam de fato invertidas. Para cima, levava o avião para baixo. Teria sido quase impossível controlar o avião. Outra grande pergunta da investigação era como aquilo tinha acontecido. Eles se reuniram com o supervisor de manutenção que supervisionou a revisão do avião em Lisboa. Por que o avião precisou de um serviço de manutenção para o aileron? Os cabos do aileron eram antigos. 4 cabos movem os ailerons para cima e para baixo. Cada cabo se move através de um sistema de polias. O atrito de polias pode fazer com que os cabos se desgastem prematuramente. Os operadores tinham reclamado para a Embraer sobre o desgaste prematuro dos cabos de aço inoxidável. Então a Embraer apresentou uma correção do projeto para esse problema. E a aeronave estava sendo reequipada com um novo sistema sem contato. Em vez de polias para guiar os cabos pela asa, a nova instalação utilizou armações metálicas quadradas, que minimizavam o desgaste causado pelo atrito. E a equipe de estruturas fez o que depois? Eles reinstalaram os cabos antigos. É possível que tenham invertido os cabos antigos na reinstalação? É possível, sim. Quando se troca os cabos em um sistema de aileron ou troca os cabos em um sistema de controle de arfagem, os mecânicos da linha de manutenção não vão estar familiarizados. E por isso é muito importante que as instruções sejam absolutamente precisas. Os investigadores consultaram os registros de manutenção para ver se alguém tinha garantido que os cabos fossem instalados corretamente. Em 26 de outubro, eles terminaram a manutenção adicional e ligaram o avião. Eles receberam um aviso de falha na cabine. Eles conversam novamente com o supervisor da manutenção. Como eles resolveram a mensagem de erro? Eles substituíram os controles de voo. Quando ligaram o avião, a mensagem de erro desapareceu. Quando os 4 módulos de controle de voo foram substituídos, a mensagem desapareceu e o avião foi liberado para voar. Você testou os ailerons depois disso? É claro que sim. Verificamos todos os controles. E quanto à inspeção visual? Com certeza. Eles estavam subindo e descendo, sem problemas. Verificaram se estavam se movendo na direção certa? Desculpa, eu não sei se fizeram isso ou não. Ninguém de fato notou que os ailerons estavam se movendo na direção oposta ao comando que era dado. Os investigadores finalmente entenderam.
Erros em terra resultaram em perigo no ar. O que está acontecendo? Nunca senti nada parecido com isso. Uma situação absolutamente sem solução, inimaginável e inesperada. O rapaz da manutenção focou no fato de que quando você ia para a esquerda, ia para a direita. Essa foi a chave que os trouxe de volta. O mais impressionante foi a rapidez com que eles se reorganizaram para trabalhar logicamente. Eles se saíram muito bem. Como resultado daquele acidente e da investigação, várias mudanças de segurança foram feitas. Novos procedimentos foram feitos para verificar os controles de voo, incluindo a checagem do movimento correto dos ailerons. Foi um exemplo do treinamento e do profissionalismo com que as tripulações podem passar de um voo normal para um voo com uma emergência muito grave. Outra tripulação também precisou tomar decisões heróicas quando uma explosão ameaçou a vida de 293 pessoas a bordo. 11 de dezembro de 1994. Senhoras e senhores, aqui é seu capitão falando. Eu espero desembarcar do aeroporto de Narita dentro de 2 horas. Um Boeing 747 da Philippines Airlines estava voando a 10 mil metros a caminho de Tóquio, no Japão. O voo 434 transportava 273 passageiros. Na cabine do avião, o capitão Ed Reyes era auxiliado pelo primeiro oficial Jaime Herrera e pelo engenheiro de sistemas Dexter Comendador. Reyes e Comendador eram ex-pilotos da Força Aérea. O voo começou em Manila e fez uma parada no resort filipino de Cebu. O avião estava se aproximando do arquipélago japonês. Mas 3 horas depois do voo, um som assustador foi ouvido na cabine. Na hora eu pensei, eu acho que eu vou morrer agora. Mas depois eu não tive escolha a não ser agir. O avião se inclinou para a direita. Ah, perdi o controle! Eu tô no controle. Dex, verifica a perda de pressurização e fica preparado. Verificação do manual para perda rápida de pressurização. O piloto automático ainda estava funcionando e corrigiu a rolagem. Traga alguns cobertores aqui! Por favor, sentem-se e apertem os cintos. Oi, capitão. Ok. Mantenha os passageiros calmos e cuidem para que fiquem nas poltronas. Tivemos uma explosão na fileira 26, um passageiro morreu e temos feridos. O avião tá cheio de fumaça. Aí eu disse, ok, eu vou tentar virar o avião usando o piloto automático, mas não houve reação. Eu tentei fazer o avião descer, subir, virar para a esquerda e para a direita, mas sem reação. Então eu vi ali que tínhamos um problema. Narra, PAL 434, declarando emergência, explosão a bordo, temos baixas. Solicitando pouso de emergência em Narra. Vamos precisar de serviços de emergência no desembarque. Narra, na ilha japonesa de Okinawa, fica a 64 quilômetros a oeste e é onde fica o aeroporto mais próximo e adequado para um pouso de emergência. Eu não consigo ligar usando os controles. A explosão derrubou alguns dos controles de voo do avião. O capitão Reyes não sabia dizer quais. Então, enquanto estávamos descendo em baixa velocidade, eu tentei testar os controles de voo e notei pequenas reações. Temos que virar. Vamos usar a potência do diferencial. Desative o acelerador automático. Puxar 3 e 4. Ao aumentar o impulso dos motores do lado esquerdo do avião e de reduzir nos motores do lado direito, o capitão Reyes forçou a aeronave a virar para a direita. Como os pilotos do Transair 707, o capitão Reyes pilotou a aeronave com as ferramentas disponíveis que tinha. O empuxo assimétrico é literalmente quando você faz um motor de um lado do avião agir contra o outro motor do outro lado do avião.
um empuxo assimétrico conseguiu salvar alguns aviões de desastres na história. Velocidade 225. Ok, ele tá virando. Em poucos minutos, o aeroporto estava à vista. Reyes alinhou para a abordagem final. 3 verdes, senhor. Tá. Tô desligando o piloto automático e vou pousar manualmente, ok? Flaps em 30. Tudo pronto. Me ajuda com o profundor. Quando eu mandar você empurrar, você empurra. Ok, são 60 metros à esquerda. Corrigindo. Empurra. 30 metros. 15. 10. Desligar. Puxa! O seu último comando foi puxar. puxa! O meu último comando foi puxa. O voo PAL-434 diminuiu a velocidade até parar. Conseguimos. Apesar da perda de muitos controles de voo, os pilotos pousaram o avião em segurança. Foi um feito notável. A bomba matou o passageiro no assento 26K e feriu outros 10. Mas os demais passageiros e tripulantes do avião ficaram em segurança. Os investigadores do Departamento de Polícia de Okinawa chegaram no local. Eles precisavam entender o que tinha acontecido a bordo do voo. Eles rapidamente determinaram que a explosão cortou os cabos de aço diretamente acima do assento 26K. Os cabos que controlavam o leme e o profundor. E o controle do copiloto sobre o aileron direito. A força descendente também abriu um buraco no assoalho, o que pode ter aquecido os vapores no tanque de combustível da maioria dos 747. Mas naquele voo, o assento 26K não estava localizado acima do tanque. Para nossa sorte, pegamos uma versão diferente do 747 naquele dia. E esse assento específico dessa versão ficava 2 assentos à frente do tanque central. Os investigadores forenses de Okinawa começaram a coletar evidências da explosão imediatamente. Eles começaram com os maiores fragmentos de detritos e, em seguida, trabalharam sistematicamente até recuperarem partículas menores usando o vácuo. Eles separaram pedaços de metal, plástico e fios elétricos que não pertenciam ao avião. Uma das peças era um relógio de pulso digital modificado. Outra era uma bateria de 9 volts. Os investigadores rapidamente determinaram que uma bomba tinha explodido sob o assento 26K. A pergunta era: quem plantou? Os investigadores examinaram fragmentos da bomba que explodiu no voo 434 e descobriram que a bateria de 9 volts que encontraram era vendida apenas nas Filipinas. Isso sugere que a pessoa que plantou a bomba podia viver lá. Semanas se passaram sem qualquer avanço no caso. Então, um mês após a explosão, uma ligação para a polícia leva a uma fábrica de bombas em um apartamento em Manila e a prisão de um suspeito. A notícia da operação chegou ao agente especial do FBI Frank Pellegrino em Nova York. Havia 2 anos que ele caçava um terrorista chamado Hansi Youssef. Naquela época ele era, com certeza, o maior fugitivo do mundo. Hansi Youssef estava sendo procurado internacionalmente por seu papel na explosão da bomba de 1993 na garagem do World Trade Center de Nova York. A polícia conseguiu ligar a fábrica de bombas no apartamento de Manila à bomba plantada no PAL-434. Tinha uma semelhança entre os relógios que foram encontrados no apartamento e o tipo de relógio que foi usado em Okinawa. A forma como o cronômetro estava escondido dentro do relógio Casio era bem preocupante. Mas será que eles conseguiram ligar a fábrica de bombas a Youssef?
A polícia analisou as impressões digitais e encontrou uma correspondência para Hans e Youssef. Os investigadores precisavam saber como exatamente Hans e Youssef colocou a bomba no avião. O suspeito preso na fábrica de bombas foi identificado como Abdul Hakim Murad. Ele admitiu ter ajudado Youssef a construir bombas. E 67 dias após a prisão, ele finalmente revelou como Youssef colocou a bomba no voo 434. Murad disse aos investigadores que Youssef usou nitroglicerina escondida em um frasco de solução de lentes de contatos. Youssef embarcou no voo em Manila com os outros componentes da bomba escondidos no calcanhar dos sapatos. A maioria dos sistemas de segurança do aeroporto na época só detectava metal acima dos tornozelos. O relógio de pulso digital era um cronômetro que estava ligado a um detonador dentro da garrafa de nitroglicerina. 2 baterias de 9 volts e um filamento de lâmpada geraram a faísca da explosão. Youssef ajustou o cronômetro para detonar quando o avião estivesse programado para atingir a altitude de cruzeiro na etapa seguinte do voo. Em seguida, ele plantou a bomba sob o assento e desembarcou em Cebu. Quatro horas depois, a bomba explodiu. Em um laptop apreendido na fábrica de bombas, os investigadores do FBI descobriram um plano para uma equipe de terroristas plantar bombas semelhantes em 12 aviões diferentes. Todas as bombas explodiram dentro de um período de 6 horas. Apenas uma já teria sido um desastre aéreo. O FBI ofereceu uma recompensa de $2 milhões por Youssef. A estratégia funcionou. Um novo recruta levou o dinheiro. Youssef foi preso no Paquistão e julgado e condenado nos Estados Unidos pelo atentado da Philippines Airlines e pelo atentado ao World Trade Center em 1993. Ele foi condenado a 240 anos em uma das prisões federais mais seguras dos Estados Unidos. Eu perdi o controle. Eu tô no controle. Dex, verifica a perda de pressurização. Fica preparado. Nesses 3 acidentes, a única coisa que eu vi muito claramente foi o trabalho em equipe. Nós podemos chegar a outra pista ali. 19 esquerda. Eu vi. Vou tentar. O capitão fez um pouso perfeito, se manteve à esquerda da linha central e pousamos seguros na pista a uma velocidade alta. Mas estávamos em solo. Eles estavam coordenados para manter o avião em uma situação estável o suficiente para que pudessem ter um voo e um pouso seguro. E a volta? Dando a volta. Puxa! Eles conseguiram pensar em maneiras de salvar o avião e os passageiros. Eles lutaram até o fim e fizeram isso de maneira inteligente.